Vos saúdo com muito contentamento de estar aqui convosco e assim começarmos o ano que bem podemos continuar a chamar, como se dizia outrora, o ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2017 no caso. E aqui estamos na solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, aqui estamos também com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima e Dia Mundial da Paz, como desde o tempo do Beato Paulo VI passou a ser. Uma proposta que a Igreja faz a toda a gente de boa vontade para que neste dia os pensamentos, os propósitos de paz sejam reforçados, porque a paz é um estado geral de harmonia de cada um consigo próprio, com os outros países, enfim, e que é uma tarefa permanente para cada um de nós que não pode abdicar desses propósitos e dessa intenção. O Santo Padre este ano deu-nos uma mensagem em que insiste naquilo em que já insistimos há tanto tempo, há 2000 anos esta parte, no nosso caso, de cristãos, ou seja, de que a guerra não se vence com a guerra, qualquer tipo de guerra, embora com certeza todas as pessoas e povos tenham o direito à legítima defesa, mas basicamente os conflitos vencem-se com mais paz e com mais intenções de recuperar o outro, mesmo quando o outro está contra nós. Isto chama-se também não violência. E quando nós pomos os olhos neste menino que nasceu há 2000 anos, que Nossa Senhora nos deu, que São José guardou, nós reparamos que é disso mesmo que se trata, porque se houve não violento em relação a tantos confrontos que se levantaram e logo à nascença, quando o quiseram matar, o rei Herodes, e teve de fugir para o Egito, foi ele próprio, Jesus Cristo. E até ao fim, até à cruz, nunca respondeu à espada com a espada, antes pelo contrário, quando já perto do fim dos seus discípulos lhe disse, olha que estão aqui duas espadas. A resposta de Jesus foi, põe a espada na bainha, porque quem mata com a espada morrerá pela espada. E triunfou assim, triunfou pela não violência, triunfou porque o desejo de paz conseguiu superar todo o ódio que se levantava à sua volta, Jesus. E aqui o temos hoje connosco ressuscitado, para connosco também poder ressuscitar o mundo, que bem precisa disso mesmo. O Papa Francisco também recorda alguns casos que nos devem evidenciar isto mesmo, ou seja, que uma não violência ativa não é uma não violência passiva, é uma não violência ativa, resolve de facto os conflitos e consegue ultrapassar realidades que de outra maneira não se ultrapassam. E ele lembra, por exemplo, o caso de Martin Luther King, que de uma maneira não violenta conseguiu a emancipação das pessoas de cor nos Estados Unidos da América e os direitos cívicos, pelo menos um grande salto no sentido do seu respeito e efetivação. E outros casos se podem juntar. O caso do Mahatma Gandhi é um caso evidente de como se constitui uma grande nação, a União Indiana, com uma atitude não violenta, porque sempre se recusou a usar da violência contra a violência e fez aquela grande nação, que é hoje uma das maiores nações do mundo e que mais cresce. E outros casos, o Papa Francisco lembra também o que aconteceu recentemente na Libéria, à volta de uma senhora que, com outras senhoras e aplicando-se intensamente na oração, conseguiu ultrapassar muitas dificuldades e muitas restrições a esses mesmos direitos humanos. Enfim, a história está cheia destes elementos e argumentos que nos podem garantir isto, ou seja, quando se fala de não violência ativa, insisto, que não deixa de estar na luta, que não deixa de estar em todas aquelas frentes em que a dignidade humana é um bom combate, mas que o faz de uma maneira pacífica, pois bem, estes casos são outros tantos argumentos, repito, para nos provar que é possível. Não estamos a falar de quimeras, não estamos a falar de ilusões ou de utopias. São casos evidentes, a que se podiam juntar muitos outros, até o do próprio Nelson Mandela, na África do Sul, para que se evidencie que a não violência ativa é uma boa maneira, é a maneira mais eficaz de conseguir a paz. Até porque consegue fazer dos inimigos, pelo menos de muitos dos seus inimigos, amigos também, mais à frente.
Caríssimos irmãos e irmãs, nós, como sempre acontece nas nossas celebrações, partimos da Palavra de Deus, ouvimos um trecho na primeira leitura, uma bênção que vem lá dos confins do Antigo Testamento, mas que fica sempre bem de ouvir, e concretamente neste dia, porque nos garante que em cada etapa da história pessoal e da própria humanidade, tudo acontece por vontade de Deus e no sentido do bem. Deus está sempre disponível, é essa a sua bênção, para começar, para recomeçar, para construir, para reconstruir. A seguir ao Salmo, ouvimos um trecho de São Paulo aos Gálatas, em que ele diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Quando chegou a plenitude dos tempos. O tempo de Deus é o tempo da sua comunicação. Isto significa que a última coisa que Deus nos disse foi Jesus, o Filho de Maria. E esta palavra de Deus é uma palavra eterna, como aliás o próprio Jesus diria, já crescido, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E nós não deixamos, 2000 anos depois, como no princípio, como quando Paulo escreveu aos Gálatas, nós não deixamos que outras palavras e muito menos outra vozearia nos faça esquecer ou nos abafe esta última voz de Deus que em Jesus Cristo ecoou e ecoa. Mas eu queria chamar a vossa atenção para o Evangelho, porque no Evangelho nós encontramos-nos hoje, no que estamos aqui a celebrar, mesmo naquela pequena caminhada pela paz que faremos a seguir à celebração, porque também se tratou de uma caminhada. Uns pastores que estavam por ali, por Belém, naquela noite, ouviram o anúncio de que o menino nascera e foram. E o que é que eles viram? Atenção às palavras do evangelista. Viram o menino ao colo de sua mãe, com José, seu pai adotivo e guardião. Foi isto que eles viram. E esta é a visão da paz. Nós podíamos pensar, e muitas vezes pensamos, até porque andamos um pouco estonteados com muita informação e também contra-informação, que o mais relevante, o mais definitivo, tem assim grande expressão, quase que nos rebenta dos ecrãs e toma conta de nós. Mas não foi assim. Quando Deus nos dá a sua última palavra, dá desta maneira. É uma criança ao colo de sua mãe, guardado pelo seu pai adotivo. É assim que Deus se manifesta. A última palavra de Deus. E é a partir daqui que tudo mais pode acontecer. Naquela Sagrada Família, em cada família também, e na família que todos nós somos chamados a ser, em termos de familiaridade, em termos de fraternidade, em termos de mútua compreensão, em termos de apoio constante, em termos de não desistir de ninguém. O Papa diz nesta sua mensagem para o Dia Mundial da Paz que se queremos garantir a paz por uma atitude de não violência ativa e comprometida no sentido do bem e da resolução dos conflitos, então a primeira aprendizagem tem de ser feita na família. Porque onde é que nós havemos de aprender a viver uns com os outros, a viver na variedade das gerações, os que acabam de nascer, os que já nasceram há mais tempo, os que já nasceram até há muito tempo? Onde é que nós havemos de aprender a conviver no meio em que o afeto, quase de uma maneira espontânea, consiga sobrepor-se às divisões e ultrapassar os conflitos? Onde é que isto se aprende? Isto não se aprende em um código, isto não se aprende de uma maneira formal, não se aprende com um raciocínio o melhor que fosse. Isto aprende-se com uma vivência que tem de ser, na raiz, uma convivência. E por isso, quando os pastores veem o menino ao colo de sua mãe, guardado por José, quando os pastores se fixam naquela família sagrada porque está cheia de Deus, então eles têm a visão da paz e do seu princípio e da sua raiz na vida familiar. Aí nós aprendemos a ser uns com os outros, a ser uns para os outros, a ultrapassar os conflitos, não pela violência, mas por mais afeto, por mais compromisso, por ir além deles próprios, os outros, em busca do melhor de todos.
para todos. Meus caros irmãos, que programa! Mas este é o programa de Deus. E depois desta primeira realização da família, que é a igreja doméstica, está alargada à família dos filhos de Deus, onde estamos todos, porque depois das águas do batismo nasce uma nova familiaridade, porque todos estamos em Cristo, e por isso devemos ser uns para os outros, Cristo, isso mesmo, a atuar, a ajudar, a apoiar. E em cada comunidade cristã, família de Deus, é também um escrito paulino, não nos Gálatas, mas aos Efésios, que se diz logo nas primeiras gerações cristãs: vós sois a família de Deus, os cristãos, os que recebeis o Espírito de Jesus Cristo, porque aí também tendes a sua mãe. Ele partilhou connosco, quando disse aos discípulos: aí a tua mãe, é o que ela está ali a dizer, mesmo na sua imagem de Fátima. Também somos guardados por José, porque assim como guardou Maria e o menino, nos guarda agora a todos, e com eles aprendemos a guardar-nos uns aos outros, a termos verdadeiramente assim, familiarmente assim, e aprendermos em cada comunidade cristã, da família, a tudo aquilo que nos congrega em Jesus Cristo, a sermos para o mundo a visão da paz, a raiz da paz, a força para a paz. É bom nós meditarmos nisto, é importante que o façamos agora, até para sabermos o método, para sabermos o critério. Com certeza, a paz também se discute e se debate nos areópagos nacionais, internacionais, enfim, e é bom que assim seja, porque tudo isto são manifestações da humanidade nas suas várias etapas e patamares. Mas na raiz destes sentimentos, a família de Deus, que é a comunidade cristã, nós uns com os outros, isto mesmo que nos movimenta, porque é o Espírito de Cristo a trabalhar em nós e a pôr-nos a trabalhar para o mundo e para o bem do mundo. Em cada uma destas realidades a paz constrói-se, porque se ela não nasce nos corações, não nascerá nos tratados e não nascerá entre as nações, mas quando nasce nos corações, sim. Fixemo-nos como os pastores naquele dia, fixemo-nos na visão da paz. Encontraram o menino ao colo de Maria, guardado por José. Assim somos nós e assim mesmo o mundo nos espera.